Irmãos, eu quero falar sobre a importância da ousadia, mas a ousadia de uma forma correta e bem direcionada, porque você pode ter ousadia para as coisas que não vão agradar a Deus, mas aqui a ousadia direcionada à vontade de Deus. E na verdade os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não relatam, eles não especificam o nome dessa mulher, mas no evangelho de João, ele fala que essa mulher era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Essa era uma mulher, nós vemos nos textos bíblicos, que é interessante que sempre ela estava nos pés de Jesus, sempre na presença de Jesus. Vocês lembram daquele texto, quando ela estava na casa de Marta, de Lázaro e de Maria? Maria estava lá ouvindo Jesus, e Marta fazendo os trabalhos da casa. Ela foi chamar a atenção de Maria e falar com Jesus, e Jesus falou: Marta, Marta, só uma coisa necessária, é o que Maria estava fazendo. Mas irmã, esse texto ele é extraordinário, e nós podemos extrair desse texto coisas tremendas para as nossas vidas. Primeiro, eles estavam reunidos à mesa, provavelmente estavam ceando, na casa de Simão o leproso. Vamos explicar isso aqui. Esse homem era leproso? Não. Por quê? Porque os leprosos não podiam ter nenhum convívio familiar, muito menos na sociedade. Quando a pessoa ela tinha lepra, ela era retirada, ia para um retiro, um local específico próprio para os leprosos. Então esse homem ele não era leproso. Possivelmente Jesus já o tinha curado e recebeu um convite para que Jesus fosse ceiar na sua casa. E é interessante que enquanto eles estavam ali ceando, de repente surgiu uma mulher. Ela entrou naquele ambiente e ela fez algo mas muito ousado. Primeiro, a mulher ela não podia, segundo a cultura judaica, ela não podia entrar num ambiente como aquele sem ser convidada. Ela não podia. Mas ela, impulsionada por um desejo maravilhoso de fazer algo que iria marcar não somente a história dela, que o nome dela iria ser marcado e registrado, Você vê que já faz mais de 2000 anos, e como Jesus falou que onde fosse pregado o evangelho, o nome dela seria citado para a honra dela. E de fato, essa mulher lá fez algo que marcou a vida dela. Ela entrou naquele ambiente sem ser convidada. Ela foi tomada por um espírito de ousadia muito grande. Ela se aproximou de Jesus. Ela não pediu licença para ninguém, porque ela estava focada em quem? Ela estava focada em Jesus. Já eu vou trazer isso para nós. E quando ela entrou naquele ambiente, ela fez algo que não só chamou a atenção de todas as pessoas que estavam ali, mas como ela mudou o aroma daquele ambiente. A Bíblia diz que ela quebrou um vaso de alabastro. Já vou explicar para vocês. Com unguento, nardo puro. Ela quebrou aquele vaso sobre a cabeça de Jesus. Parece muito simples, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. Alabastro é uma pedra translúcida que ela é utilizada para fazer embalagens especiais para produtos caros ou peças decorativas caríssimas. Por quê? Porque é uma pedra raríssima. Ela é uma pedra translúcida, meia transparente. E nessa época não havia uma indústria para que fizesse isso. Esses vasos, eles eram confeccionados, feitos por artesãos, e era um preço muito caro só o vaso. Daqui a pouco eu vou falar sobre o perfume. Então esse era um vaso precioso e muito caro. Pouquíssimas pessoas
no tempo de Jesus, tinham condições de ter um vaso daquele, uma peça decorativa com aquele material, com esse alabastro, que existe até hoje. E eles importavam esse alabastro do Egito, porque até hoje é um alabastro de maior qualidade. Em outros locais tinham, mas eles importavam do Egito, e os artesãos, eles construíam esses vasos, ou as peças decorativas, que eram de um valor extremamente alto. Isso só o vaso. E era uma peça fácil de você trabalhar com ela, que era uma pedra macia, quase tipo pedra sabão, só que a pedra sabão ela é escura, e o alabastro ele é claro, ele é translúcido, meio transparente. E eles usavam principalmente para colocar perfumes especiais. Por quê? Porque ele era transparente. Mas a Bíblia diz que era um unguento feito de nardo puro. Nardo é uma planta que só tem uma pequena região da Ásia. Eles procuram nas regiões mais desertas, e ele tem ali um caule seco e as raízes, e eles retiram um óleo desta planta para fabricar esse nardo. Precisa-se de toneladas e toneladas desse arbusto, que também é raro, para se fazer 100 ml deste perfume. E nós vemos aqui que esta mulher, Maria, ela pegou esse vaso contendo o nardo puro, e a Bíblia diz que o cálculo que eles fizeram, os discípulos ali, que era de 300 dinheiros, ou seja, 300 denários. Deixa eu explicar para você. Um denário equivale à diária de um trabalhador de um dia. Vamos calcular, é lógico que isso varia de região para região. Vamos calcular para nós aqui. De um trabalhador normal. Eu creio que a diária aqui está valendo em torno de R$ 150. Esses dias nós tivemos um rapaz que fez um trabalho em casa, ele cobrou uma diária de R$ 150. Então veja bem, 300 denários, 300 vezes 150, dá o que, amados? Cadê a matemática? 45 mil reais. Então esse pequeno frasco de perfume, ele valia, tinha valor equivalente hoje de 45 mil reais. Eu fico imaginando, amados, o ambiente, quando essa mulher entrou, ela já provocou um impacto muito grande nas pessoas que estavam ali, porque isso não era comum, isso não era normal. Ela entrou, e quando ela apresentou aquele vaso de alabastro, e por que ela quebrou? Ela quebrou aquele vaso para que não ficasse nenhuma gota daquele perfume no vaso. Ela queria que isso fosse derramado todo, completamente, sobre a cabeça de Jesus. E foi o que ela fez. E aí não só ela provocou um impacto emocional naquele ambiente, como ela mudou completamente o aroma daquele ambiente. Irmãos, eu fico imaginando como que ficou aquele ambiente, o cheiro. Eu creio que as pessoas que passavam ali perto começavam a sentir aquele cheiro, porque ele tinha um cheiro muito forte, muito agradável. Ela impregnou aquele ambiente com esse aroma. Mas aí vieram os críticos. E crítico nós temos em todas as partes, amado, em todo o tempo, em todas as partes. Principalmente quando alguém é ousado e faz algo que as pessoas não estão acostumadas a ver. A crítica, ela existe, mas os críticos, eles realmente são envolvidos, a maioria deles, por um espírito de inveja muito grande. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida, de repente até na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Às vezes você faz algo com ousadia, algo que diferencia um pouco dos outros, que chama a atenção das pessoas. Pode ter certeza que você vai começar a encontrar alguém que vai te criticar. E foi o que aconteceu com essa mulher.
Eles começaram a criticar e começaram a perturbar essa mulher. E provavelmente Judas Iscariotes, que traiu Jesus, que cuidava da parte financeira, ele era o tesoureiro, né, dos discípulos. Ele falou: escuta, mas que desperdício. Por que desperdiçar um perfume desse, que vale mais de 300 dinheiro, mais de 300 denários, sendo que a gente poderia vender esse perfume e doar o dinheiro aos pobres, quando na verdade ele queria outra coisa, né? Ele queria passar a mão nesse dinheiro, que a Bíblia diz que ele roubava o dinheiro das ofertas. Mas aí Jesus repreendeu essas pessoas que estavam ali criticando essa mulher, molestando essa mulher. Jesus repreendeu, explicou, falou: olha, por que vocês estão molestando ela? Ela fez algo de bom para mim. E Jesus explicou: ela está só antecipando, ungindo o meu corpo para a sepultura. Aí Jesus deu uma palavra maravilhosa, que onde fosse pregado esse evangelho, o nome dela seria citado. Vamos voltar um pouquinho, porque a palavra de Deus, ela vem para os nossos dias, é para hoje. Tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito na palavra de Deus, é para nossas vidas hoje. Deus não escreveu lá para o passado, não. Ele registrou para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela, né, por isso que a Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É para todo tempo, em todo lugar. É para nós hoje aqui. Às vezes as pessoas, elas ficam muito preocupadas com algumas coisas que podem levar elas a serem criticadas. Às vezes Deus coloca algo no teu coração, no meu coração, e nós nos preocupamos às vezes com a reação das pessoas. Se essa mulher, ela tivesse se preocupado com a reação das pessoas e com a cultura da época, que ela não poderia entrar naquele ambiente, nós vamos perder muitas coisas nas nossas vidas. Se você começar a se preocupar muito com o que a pessoa acha daquilo que você vai fazer, desde que seja uma coisa boa, assim como essa mulher fez, porque nós devemos nos preocupar com o que as pessoas vão achar de nós, com as coisas erradas, infames e às vezes abominantes que nós praticamos. Mas com as coisas boas, às vezes nós perdemos muitas bênçãos de Deus, porque nós nos preocupamos com o que as pessoas, elas vão achar disso ou daquilo. Mas essa mulher, ela não se preocupou com nada disso. E uma coisa também extraordinária: esse perfume provavelmente fosse algo de grande valor que ela tinha, com certeza, porque eram pouquíssimas pessoas que nesse período, nesse tempo, tinham esse perfume. Ela poderia ter olhado para aquele perfume e falar: puxa vida, eu não vou fazer isso, eu vou lá, eu vou fazer outra coisa, mas eu não vou usar esse perfume, porque esse perfume é muito caro, tem um valor muito alto para mim. Mas essa era uma mulher também desapegada. Ela, sabe, aquele desapego, é muito valor, mas só que muito mais valioso, de um valor muito mais extraordinário, era a pessoa que ela sabia que ela precisava fazer esse gesto, derramar esse perfume, que era a pessoa de Jesus Cristo. Um valor maior do que todas as coisas que ela tinha, que ela possuía. Falar: Jesus, ele é muito valioso para mim, e eu vou fazer algo que irá marcar esse dia. Ousadia, irmãos. Às vezes nós perdemos muitas coisas extraordinárias de Deus por falta de ousadia. Ficamos nos preocupando demais com as pessoas. Puxa vida, aquela pessoa, meu amigo, minha amiga, aquela pessoa que me conhece, o que ela vai achar disso? Vai achar que eu sou maluco? E ela fez um gesto, ela tomou uma atitude, fez um gesto de maluquice. Aquilo é uma loucura. Era uma loucura aquilo. Como que a mulher, de repente, ela entra num ambiente onde provavelmente só tinha homens ali, e de repente vai logo onde Jesus está, quebra um vaso, um perfume, e eles estavam provavelmente ceando. E aí ela nem se preocupou com isso, porque ia misturar o cheiro forte do perfume com a comida. Mas ela não estava nem aí.
O foco dela era Jesus. Assim como o meu e o teu foco, meu irmão, minha irmã, tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus, o meu foco, o seu foco, tem que ser Jesus. E ela fez algo que realmente marcou a história dela, como Jesus prometeu, está se cumprindo. Ela prolongou o nome dela, eternizou o nome dela na história da humanidade. Por aquela ousadia, por aquele momento, aquela atitude de coragem, de ousadia que ela teve. Se ela não tivesse feito isso, não teria sido registrado esse texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, nem o nome dela estaria sendo conhecido em todo o planeta. Às vezes, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção aqui, atenção, às vezes Deus coloca algo no teu coração, e é isso daí que vai marcar a tua história, que vai mudar muita coisa na tua vida, mas você precisa ser ousado, você precisa ser ousada em Deus. Mas por que ela fez isso? Porque ela queria se aparecer? Não. Muitos talvez pensassem na época, né? Está querendo se aparecer. Porque quando nós fazemos algo que se destaca, algo que é diferente de todo mundo, algo que não é comum, nós chamamos a atenção e as pessoas costumam dizer, está querendo se aparecer. É verdade, está querendo se aparecer. Mas o fato é que ela amava Jesus de uma forma extraordinária. Foi o amor dela por Jesus, o amor dela pelo Filho de Deus. Ela não mediu nenhum esforço, ela não se envergonhou, ela não deixou se intimidar por nada. Ela fez algo extraordinário, que com certeza nenhum de nós aqui teríamos coragem de fazer. Ela pegou o que de mais precioso ela tinha, e ela foi lá e entregou para Jesus, derramou sobre Jesus. É por isso que chamou a atenção das pessoas ali. Por quê? Porque não era algo comum, não era um perfume baratinho, não era um perfume sem nenhum valor, era algo que tinha o maior valor na época. É por isso que ela chamou a atenção dessas pessoas. Quando nós somos ousados, mas ousados com um objetivo, com algo em comum, e nós pegamos aquilo que de melhor nós temos, não é o pior não, é o que de melhor nós temos, e nós entregamos para o Senhor, nós colocamos nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor. Você pode ter certeza de uma coisa: vai ter resultado isso daí. Vai ter um resultado isso daí. Mas não pode ser qualquer coisa, é o melhor. O que é que você tem de melhor? Não estou falando em termos de dinheiro, de bens, não, amado. Porque infelizmente existem alguns mercenários nos púlpitos que levam as pessoas a venderem casas, a vender carro, a vender isso, aquilo, outro, para dar o dinheiro, né, para suas denominações. Não, não é isso não. O que é que de melhor, de mais valioso você tem? É a sua vida. É o bem mais precioso que você tem, é a sua vida. Tanto é que Jesus disse assim, está escrito no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a sua vida, é o bem mais precioso que você tem, que Deus quer realmente zela, que Deus cuida, é a sua vida, porque a vida ela vem do Senhor. Mas pastor, o que o senhor quer dizer? Como que eu faço? Eu vou doar minha vida para Jesus? Sim, você vai entregar a tua vida para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É entregar, confiar e deixar que Ele te conduza, porque as outras coisas irão acontecendo. Salmo 37 fala sobre isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas é entregar, mas de verdade. E quando nós entregamos a nossa vida
para Jesus, consequentemente, nós vamos querer dar o nosso melhor da vida que nós temos. Você vai querer dar o teu melhor tempo para o Senhor. Não é o restinho do tempo, não. Não, você vai dar o teu melhor do tempo para o Senhor. Eu vou levantar todo dia de manhã. Eu vou ler um pouco da palavra do Senhor e eu vou orar. Primeiro tempo. Tem que ser primazia, aquela coisa de primeiro. Hoje tem culto. Eu vou deixar os outros compromissos que eu tenho, que não são tão importantes, mas eu vou à igreja. O problema é que nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós não entregamos o nosso melhor para Jesus. Eu vou me preparar, Deus tem um ministério na minha vida, Deus tem algo na minha vida, Deus tem um chamado na minha vida. Eu vou me preparar, eu vou direcionar a minha vida para isso, eu vou me dedicar à leitura, ao estudo da palavra de Deus. E eu quero servir ao Senhor com aquilo que Ele já me deu, que é o talento e os dons. É você estar oferecendo o teu melhor. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Sabe, Deus não aceita qualquer coisa não, meu irmão. Você está achando que Deus ele aceita qualquer coisa? Se eu acho que Deus aceita qualquer coisa de mim, eu estou enganado. Não aceita não. E Deus é um Deus zeloso. Eu vou oferecer o melhor que eu tenho da minha vida, porque essa vida, eu já entreguei ela para Jesus. Então eu preciso oferecer aquilo que eu posso fazer através dessa vida, esse presente dos céus, o melhor para o Senhor. Eu vou me santificar para servir mais e melhor a Deus. Eu vou fugir do pecado para servir mais e melhor a Deus. Eu vou ser humilde, obediente, submisso. Eu vou buscar a sabedoria de Deus. Eu vou me esforçar. Eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar à minha família. Eu vou me dedicar as pessoas que estão à minha volta. Eu vou ajudá-las a ter um encontro maior com o Senhor, a saborear aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Aquela mulher, ela marcou não somente a sua história, mas ela marcou a vida de muitas pessoas que estavam ali, porque ela fez algo incomum, algo extraordinário, que a sociedade da época se espantou. É isso que às vezes Deus quer de mim, Deus quer de você. O comum, todo mundo faz, mas o extraordinário são poucos. O ordinário todo mundo faz, mas o extraordinário são poucos. Às vezes Deus colocou alguma coisa no teu coração para você fazer para o Senhor. Às vezes você fala, mas como que eu vou fazer isso? É não questionar. Tem certeza? É isso que Deus quer. Vai e faça. Seja ousado, seja ousada. Se submeta à vontade de Deus. E é interessante que o que mais espantou ali, principalmente os discípulos, é que ela não abriu o frasco, o vaso ali de perfume e foi derramando na cabeça de Jesus. Ela já chegou e já quebrou de uma vez. Ou seja, ela já entrou naquele ambiente decidida daquilo que ia fazer. Nós precisamos ser decididos daquilo que nós vamos fazer, amados. Às vezes a pessoa ela só vive se precipitando, às vezes indecisa. A indecisão é um problema muito sério. Se Deus colocou algo no teu coração para você fazer para Ele, vai e faça com ousadia, mas sem indecisão. Será? Como que eu vou fazer? Aquela mulher, ela entrou naquele ambiente. Ela não quis saber quem estava ali, porque ela sabia que era Jesus, e o foco dela não eram as pessoas que estavam ali, a não ser Jesus. É por isso que nós temos que ter foco na nossa vida espiritual. Nosso foco tem que estar em Jesus, tem que estar focado em Jesus, irmãos, que aí você vai conseguir realizar proezas, coisas extraordinárias, e dar o teu melhor para Ele. Por quê? Porque quando nós estamos focados em Jesus,
nós não temos os nossos olhos, nem a nossa atenção voltada para as outras coisas. Você sabia que nós vivemos em um mundo que uma das coisas que o inimigo mais usa hoje para atrapalhar a vida dos cristãos é a distração? As pessoas vivem distraídas o tempo todo. A distração é um problema muito sério hoje na nossa sociedade. Cada dia está aumentando. Elas não conseguem manter o foco. Elas estão indo aqui, mas daqui a pouco qualquer coisa que acontece fica distraída. Se aquela mulher tivesse entrado naquele ambiente e ela tivesse ficado distraída, olhando para as pessoas que estavam ali, principalmente para os discípulos, provavelmente ela não teria tido coragem de fazer o que ela fez. Mas ela não quis saber de distração, não. Ela entrou focada. Jesus está ali, eu vou entrar, vou quebrar esse vaso de perfume, de alabastro, na cabeça de Jesus, e é isso que eu vou fazer. E ela fez algo que agradou Jesus. Jesus falou para os discípulos: o que ela fez foi algo de bom para mim. O que ela fez foi algo precioso para mim. Mesmo sem ela saber, ela estava antecipando, ela estava ungindo o corpo de Jesus para a sepultura, porque dias depois Jesus ia ser morto e sepultado. Nós precisamos aprender a dar o nosso melhor para Deus, o melhor do seu tempo, com disciplina. Sabe, irmão, Deus, ele, como eu disse, é um Deus zeloso. Nas mínimas coisas. Por exemplo, culto, que hora que o culto começa? 19, 30 horas. Seja zeloso, dê o teu melhor, chegue no horário. 19, 30 horas. Quando eu falo aqui coisas simples, amado, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Ele, porque é para Ele, não é para o pastor não, é para o Jesus. Deus, Ele olha as coisas pequenas, simples, que você nem imagina. Lembra daquela mulher que foi ofertar? Não foi a quantidade do dinheiro, não. O dinheiro que ela pôs cai pouquinho. Jesus olhou o coração abundante daquela mulher, que ela doou tudo que ela tinha, todas as moedinhas que ela tinha, ela colocou ali no gasofilácio. Então Jesus, Ele está atento a tudo na nossa vida, até as ofertas que você dá, tudo, Ele está atento. O teu esforço, a tua dedicação. Tem que ser disciplinado. Nós somos diferentes do mundo. Por quê? Porque nós andamos num mundo paralelo. Nós estamos no caminho da luz. O mundo anda no caminho das trevas, é diferente. As atitudes de quem está no caminho das trevas é diferente de quem está no caminho da luz. O caminho das trevas, ele é largo, ele é aberto. As pessoas podem viver de qualquer jeito, não tem problema. Mas o caminho da luz, ele é estreito, ele é apertado. Nós não podemos viver segundo o nosso próprio querer, segundo a nossa própria vontade. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus, o entendimento daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Essa mulher, ela entendia tudo isso. Ela falou: não, eu não vou ficar guardando esse perfume caríssimo. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer algo extraordinário. Às vezes nós ficamos guardando algo que nós achamos que tem um valor muito grande para nossas vidas, quando às vezes nós temos a oportunidade de usar aquilo e não usamos. Às vezes você tem um talento especial, mas você fica guardando esse talento especial e espiritual, e você nunca usa. Você fica guardando para si, e você não usa. Tem pessoas que têm talentos extraordinários, mas não usa. Fica guardando. A Bíblia fala muito bem sobre isso. Quem guarda os talentos, dons que Deus deu, ferramentas espirituais para você usar no reino de Deus. Ah, pastor, é que eu tenho vergonha. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. A pessoa, ela é usada para outras coisas, né? Mas quando se trata do reino de Deus, ela é tímida. Não podemos ser tímidos, amados, para servir a Deus.
Nós temos que ser ousados, assim como essa mulher foi ousada. Você quer marcar a sua história aqui nesse mundo, para a glória de Deus? Você quer marcar a história de outras pessoas através da sua vida aqui nesse mundo? Você quer ver outras pessoas se beneficiando da tua história, como nós hoje estamos nos beneficiando da história dessa mulher? Nós precisamos oferecer o nosso melhor, aquilo que de melhor nós temos para Deus de verdade, e servir com aquilo que de melhor nós temos. Prioridade. E é em tudo, amados. Quando eu falo é tudo, é na oração, na leitura da palavra de Deus, é no tempo que você tira todos os dias para Deus. Mas Deus dá 24 horas por dia para nós. Às vezes as pessoas ficam horas e mais horas diante de uma tela, de um televisor, de um celular, às vezes vendo e ouvindo coisas que não edificam, mas não tira 5, 10 minutos para falar com Deus. Isso é em tudo, é na questão financeira também. Eu não posso dar para Deus o que sobrou, Deus não aceita. Lembra da oferta de Caim e Abel? Abel deu o melhor, foi lá, escolheu o melhor dos animais e ofereceu a Deus. Caim foi lá e pegou qualquer coisa e ofereceu a Deus, Deus rejeitou. O Senhor tem te abençoado? Pastor, meu salário aumentou. Glória a Deus por isso. Deus está te abençoando. Seja generoso com Deus, seja fiel a Deus. O generoso prospera. É bíblico. Mas aquele que retém não vai para frente. Quantas igrejas, amados, estão fechando, não só no Brasil, na Europa, então está um absurdo. Por quê? Porque tem um espírito de avareza. As pessoas estão retendo aquilo que é de Deus. E as igrejas não tem como elas sobreviver sem essa parte financeira. Esses dias eu vi uma reportagem, templos na Inglaterra, que eram lotadíssimos, que eram cheios, muito louvor, muita adoração. Hoje tem lugares que, templos, que hoje são boates. Quantos pastores estão sofrendo hoje em vários ministérios? Por quê? Porque as pessoas retêm aquilo que é de Deus. Espírito de avareza, de egoísmo. Eu nunca esqueci um dia que nós fomos em Rolândia conversar com um pastor lá que estava vendendo esse aquário. Foi eu, o Ícaro, a pastora e o Vitor. E nós chegamos lá. Ele estava sentado na porta, era um salão muito grande. Eu achei que ele estava mudando aquele lugar. E aquele homem estava muito triste. Nós começamos a conversar com ele. Ele falou: não, o que aconteceu é o seguinte: esse salão aqui era lotado de pessoas. E chegou pessoas aqui com casamento destruído, sem emprego, com a vida totalmente destruída. Ele falou: Deus começou a abençoar, Deus começou a prosperar, Deus restaurou casamentos, Deus deu trabalho, começou a abençoar a vida das pessoas. A maioria delas já tinham casa própria, carro próprio, um bom trabalho. Mas é o que aconteceu, quando Deus começou a abençoar elas, prosperar elas, elas foram retendo o dízimo. Ele falou: e eu tive que começar a trabalhar muito para sustentar, mas chegou um ponto que eu falei com Deus, falei: Senhor, eu não vou continuar. E eu vi a tristeza no olhar daquele homem. Eu fiquei muito triste com aquilo. Então Deus, Ele quer o melhor meu, o melhor teu. Não se engane, Deus não aceita resto. E Deus não aceita qualquer coisa. Quando eu falo às vezes dinheiro, a pessoa fala: mas vai ficar dando dinheiro para pastor? Não, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não dá dinheiro para pastor não, você está dando para a obra do Senhor. Eu sou grato a Deus que eu não vivo da obra aqui. Mas eu sei que Deus conta com você. Deus conta comigo. Ele não precisa não, mas tudo é dele. Tudo vem dele. Tudo é dele.
Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você. Esse trabalho que está pregando essa palavra, Deus poderia ter incumbido, dado aos anjos. Ele falou, não, eu vou dar para o homem. Eu vou pegar esse pecador, eu vou pegar esse que as pessoas olham para ele e não vê que não tem nenhum valor. Eu vou usar o homem para pregar a minha palavra. Isso é privilégio. É que Deus conta comigo, Deus conta com você. Isso é maravilhoso. Então dê o seu melhor para o Senhor. A partir de hoje, saia daqui com uma atitude falando, não, eu vou fazer igual aquela mulher fez, eu vou dar o meu melhor para o Senhor Jesus. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou servir melhor a Deus. Eu e a pastora todos os dias, nós oramos para todos os membros dessa igreja. Todos. E nós colocamos todos na presença de Deus. Para que o Senhor cuide, para que o Senhor venha zelar. Para que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar. Que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha dar sabedoria. E eu sei que ainda é pouco. Por quê? Porque eu sei que ainda tem coisa que eu posso fazer melhor. E Deus tem cobrado isso de mim. Eu sei que existe muita coisa dentro de mim que é melhor, que eu preciso servir por a serviço do reino de Deus. Assim como você tem coisa dentro de você, e você sabe disso, que são coisas extraordinárias, mas não é para você usar para servir somente a você, ou você esconder para você colocar a serviço do reino de Deus. Quer experimentar coisas extraordinárias de Deus? Se levante, toma uma atitude, se levante, seja ousado. Desse pecado que está me escravizando, que está me deixando numa situação muito difícil, abandone esse pecado. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, o Senhor, chegou e falou para Caim: Caim, o pecado está batendo a porta do teu coração, cumpre você dominá-lo. O pecado está solto aí, amado. Mas quem que domina? Eu, você. Quando o Senhor falou, ó, se o teu olho pecar, arranca ele. Não é que você vai literalmente arrancar o teu olho, não. Pare de ver coisas que vão te prejudicar, vão levar você a pecar. Pare de ouvir coisas que não vão edificar a sua vida. E comece a oferecer o teu melhor para Deus. O melhor da sua inteligência. Você é uma pessoa inteligentíssima. Não, pastor, já me falaram que eu sou burro ou burra. Está enganado. Você é muito inteligente. É que você ainda não colocou essa inteligência para funcionar como deveria. Dê o melhor da sua inteligência para o Senhor. Dê o melhor dos seus sentimentos para Deus. Faça o seu melhor para o Senhor. Ofereça o seu melhor para o Senhor. Deixe que o resto Ele faz. Jesus falou, olha mulher, por causa desse teu gesto, seu nome será conhecido em todos os tempos, em toda a terra. Onde o evangelho for pregado, teu nome será citado. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Vamos nos levantar, vamos fazer a vontade do Senhor e dar o nosso melhor para Deus. Amém.